Queridos, foi muito maravilhoso nós termos esse tempo com a Isabel, as oportunidades que ela teve de entrar em contato. Quando ela não podia, o filho dela entrava. このイザベルもね、こうペルー行ってる間、直接お話ができなかった時は、息子さんが私たちのところに連絡を入れてくださったりもしたんです。Eu conheci a Isabel trabalhando na Daihatsu junto. 私がダイハツで働いてた時にイザベルに初めて出会ったんです。E a Isabel falava do pai dela quando ela entrou na igreja, que o pai dela nunca dirigiu uma palavra de amor para os filhos. で、自分の子供に対して私のお父さんは愛する言葉とか Então, 優しい言葉か queridos, けをしたことがない tão というふうに言って interessante い nós たのを vermos 覚えています。 quando Deus começa a operar na vida de uma pessoa. だから神様が誰かの人生に働きかけるところを見るのって本当 Ou に素晴ら Deus しいこ faz となんで aquilo す que nós ね。 deixamos Deus fazer. または神様の働きを私たちが許可する、望むこと。 E às vezes nós resistimos a Deus fazer algo. で、時には神様の働きを私たちが拒んだりすることもあります。 Principalmente quando nós achamos que o tempo está demorando. 特に私たちがこうちょっと時が遅いとか何も Porque 神様 nós が動いてくれないというふうに思う時、特に私たちは Nós 勝手に andamos 動 no いたりする Cronos. ことがあります。 Nós andamos no Cronos e Deus anda no Kairos. 私たちはクロノスっていう時間に基づいて動いてますが、 Então 神 eu vou 様は colocar assim: カイロスっていう nós 時間に andamos 基 no づいて tempo 動かれていま imperfeito. す。 Nós andamos no tempo imperfeito. 私たちは不完全な時間の中で私たちは動いています。 E Deus anda no tempo perfeito. しかし神様は完全な時に基づいて動かれています。 E quando a Isabel falou de ir, nós começamos a orar um ano atrás. O seu pai não estava bem, mas tem algo que a Isabel falou para mim. O pai dela nunca quis estar servindo a Deus. そして1年前からイザベルがペルーに帰るために私たちは祈っていて、ただ私のお父さんは神様に仕えようと思ったことがないんですって言ってました。 E era uma guerra de altares. だから本当にこう霊的な祭壇の戦いなんで Irmãos, す presta ね。 atenção, existe uma guerra espiritual. 霊的な戦いがある Quem んです。 receber mais é que vai ganhar. もっと得る方が Quem 勝つん receber です。 mais a adoração é que vai ganhar. Na minha vida, na sua vida, na sua família. 崇拝された方が勝つんです。私たちの Se 人 você 生で、 entregar mais para 私たちの Deus, 家 ele 族の ganha. 人生に Mas se você 対して。 entregar mais para Satanás, ele ganha. Porque não que Deus não tenha poder para fazer, mas porque Deus te dá o direito de escolher. 悪魔に多く与えたら当然悪魔のその祭壇の方が打ち勝ちます。それは神様に力がないとかではなくて、私たちの自由意志なんです。 E eu sou muito grata de saber que a Isabel deixou um pequeno grupo lá e quem sabe nós não vamos abrir uma aba lá no Peru. だから小さなこう家庭集会が向こうで開かれたのを聞いてすごい嬉しかったし、もしかしたら将来的には小さなこうペルーでのアバ教会となるかもしれないですね。 Eu creio que Deus vai providenciar tudo que for necessário. すべてにおいて神様が準備してくださると信じています。 Como nós estamos no início falando, o Alexandre falou de um evento, mas tem dois eventos que a igreja japonesa está realizando com a igreja coreana. Um é dia 29 do 10. 日本の教会と韓国の教会が一緒に執り行われているイベントが10月29日に行 Nós われ temos ています。 esses banners, né, ou esses cartazes lá no nosso mural. Então, 29 do 10, das 10h20 às 14 horas. Então, se você deseja participar, esteja à vontade. 下の掲示板にもこのパンフレット貼っていますが、この12時10時20分から2時ですねの間に行われます。 E também temos dia 30 do 10. Dia 30 do 10, nós temos das 18h45 a 21h45. そして10月30日の19時から21時まで別のイベントも行われるそうです。 Esses dois eventos nós vamos pegar mais panfletos para dar para você ter maiores informações. で詳しいことを皆さんも見ていただけるためにもっとちょっとパンフレットもらえたらもらおうと Esse 思っています。 panfleto ele é da igreja coreana com a japonesa e eles nos convidaram essa semana a participar junto. 日本の教会と韓国の教会が一緒に執り行われているイベントでして、お誘いをいただきました。 E o evento que o Alexandre falou, que é dia 25, でアレシャンデルさんが言っていた10月25日のイベントなんです esse é o が、 evento do Revival. Nós já participamos do Revival há uns 15, 20 anos. そちらはリバイバルミッションの方のイベントになります。私 A たちも過去 direção é 参 o 加したこと pastor があります。 Mizuno.
水野先生が、執り行われている Então também nós vamos passar evento maioresになります。 informações, endereço certinho para que todos possam participar. 詳しいことも後ほどお伝えさせてもらいます。 E esse vai ser em Gifu. そちらの方は岐阜 Os 県 da ですね。 igreja japonesa e a igreja coreana que está junto e nos convidou essa semana, que é o Sonata, vai ser aqui em Shiga mesmo, né? で先ほどお伝えした、韓国の教会と日本の教会が執り行われているイベントの方は滋賀県です。 Então tem em torno de 5 eventos para evangelismo que a igreja pode participar junto. E eu quero pedir, inclusive, que você coopere, né? Que você vá, que você participe em nome de Jesus. なのでできるだけ参加していただける方々はぜひぜひ行ってください。 Eu gosto muito de conversar com os pastores que estão realizando um evento. こうイベントを開催されている牧師たちとお話しするのが私は好きで、 Porque quando eu faço um evento, eu não me dirijo para as ovelhas, eu me dirijo para o pastor, eu mando uma carta dando a programação para que esse pastor não tenha dúvidas da idoneidade do evento. だから私がイベントを開催する際、私は必ずその教会の牧師さん宛てにその招待状等を送ります。 O que vocês acham que é exagero, eu chamo de ética ministerial. でもそれは大げさだっていうふうに思う方々もいるかもしれないですが、これは Nós もう当 temos que 然 no で mundo す。 espiritual, no reino espiritual, na igreja, nós precisamos ter ética. 霊の世界ではこういう段階を踏 Nós não む podemos ficar 必要がある。 invadindo as coisas dos outros. 勝手に私たちが他の教会の教 E 会 não 員を podemos 勝手 aceitar に que os outros 誘う invadam o nosso. とかそういうわけにはいかないです。 Quem な é お que か gosta つ que alguém vai lá na sua casa e pega seus filhos e sai? Tal. Se você gosta, eu quero te parabenizar, eu não cheguei no seu nível. 同じようにこっちも牧師を通して誘われるっていうのがEu ainda acho importante prestar contas. 大切でありますし、だから私たちが自分の家に勝手に入られてめちゃくちゃにされるって Então いう isso のと não é 同じじゃ exagero ない da です nossa か。 parte, isso é ética ministerial. 私はそういうことされても全然いいですっていう De 方 não 々は invadir alguma coisa que já está sendo construída. いるのかもしれないですが、必ずこのようにイベントが行われる際、その教会の牧師宛てにまずそこのリーダーに対して É 報告をす importante るなり eu 招待するなり não っていう querer 必要があり colocar ます。 tijolos naquilo que eu não estou construindo. だからその教会の牧師さんはそこでいろいろ働かれているので、もちろんそこから入らないといけないので、 Amém. 牧師さん宛てに送る必 Concorda 要があります comigo?。アメンですか Eu 皆さ quero ん。 que você abra a sua Bíblia lá em Hebreus. Eu quero falar hoje sobre a salvação. ではヘブルを開いてください。 Na 今日 semana は passada nós falamos sobre você não desistir daquilo que Deus colocou em suas mãos, da sua vida, do seu ministério, não desistir de ir para frente, porque o caminho que você volta para trás, você vai fazer ele 2 vezes. 今日は救いについてお話ししたいと思います。先 Você 週は já viu 諦 quando você めない erra こ o とにつ caminho, い né? てお Você 話を está しました。 dirigindo, você está indo lá para Kyoto, erra o caminho. De repente você vê o seu... Como é que chama aquele negócio lá que ensina a gente a ir? Navegador, aquele negócio que ensina a gente a ir. O navegador fala para você dar uma voltona e quando você vê, você chega no mesmo lugar. E daí você vai ter que seguir em frente. Então, quando nós saímos do propósito de Deus, nós ficamos dando voltas, como o povo em Israel. 私たちが例えば京都に行くとします。その際ナビを使いますよね。だからどの道をたどって行くべきかっていうところちゃんと決まっているので、私たちも聖書に基づいてその道が霊的な道が分かります。 E o desejo de Deus para nós é que nós passamos aquilo e nós avançamos, começamos a ir para frente. 私たちはこう過ぎ去ったものを後にして前に向いて歩き続けます。 E nesses processos Deus quer muito que nós entendamos que o processo é dolorido, mas somente assim nós podemos chegar numa vitória. そしてそのプロセスの中では例えば大変たくさん大変な思いをしたりしますが、それは必要なことでもある。 A nossa salvação é algo muito precioso de Deus. Abra sua Bíblia lá em Hebreus 2, versículo 3. ヘブル2章3節を開いてく Diz ださい assim: Como escapamos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, o qual começamos a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram.
こんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、私たちはどうして処罰を逃れることができるのでしょう。この救いは初めに主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示したものです。アメン。A palavra de Deus, ela diz como que nós vamos escapar, ou eu queria colocar para você como que nós podemos esquecer que um dia nós estávamos nas trevas, perdidos, sem Deus no coração, e agora simplesmente nós esquecemos com o passar do tempo. 私たちはとある日、本当に闇の中にいて救いもなく、悲しみの中にいた、どん底の中にいたことを私たちは忘れてはならないんですね。神様に救われたことを。 Muitas pessoas dizem, né, são ditados populares, né? A vida é muito curta, vamos aproveitar. 人生は短いし満喫しなきゃ楽しまなきゃという人もいますが、 E eu queria dizer para você, a eternidade é muito longa para você não se preparar. しかし私たちが死んでからは永遠にどこに住むのかを決まるんです。 A eternidade é 1000 anos, acima de 1000 anos e 1000 anos. Ninguém de nós aqui vai viver aqui na Terra 1000 anos. 永遠にとか永遠にっていうのは1000年プラス1000年プラス1000年の終わらない日々なんです。 Quando nós pensamos em redenção, no grande amor de Deus que nos resgatou do império das trevas, que nos tirou daquele lamaçal onde que nós estávamos, quando nós começarmos a refletir com maior carinho na grandeza de Deus, não vamos andar igual. 私たちが本当に暗闇の中にいて、その神の偉大なる愛によって救われた、あがなわれたことを私たちが考えると、私たちは同じまま適当な人生を歩むわけにはいかないというふうに思うはずです。 Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 João 3, versículo 8. 第一ヨハネ 1 João 3章 3, 8 versículo 節。 8. 第一ヨハネ3章8節を開いてください。 Diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 罪を犯している者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。その悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れました。Então, Jesus veio à Terra para destruir as obras do diabo que controlava a humanidade. 人類を支配していた悪魔の闇を打ち砕くためにイエス様は来てくださった。 E todos quantos recebem a Jesus são livres dessas obras. そしてイエス様を受け入れた者はその悪魔のその支配から自由になるのです。 Mas a palavra de Deus também diz em Hebreus 6:4 que nós podemos ser iluminados, receber a boa palavra, mas voltar atrás. しかしヘブル6章4節によると、私たちは御言葉を得てまた再び昔の闇に戻る可能性だってあると書かれています。 A fé vem por ouvir a palavra de Deus, mas a dúvida vem por ouvir as falsas conversas. 信仰っていうのは神の御言葉を聞くことによってきます。ただ疑問っていうのは偽りのある会話によって与えられるんです。 Olha aqui o que está escrito em Hebreus 6:4. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provar o dom celestial, tornar-se participantes do Espírito Santo. 一度光に照らされ天からの賜物を味わい聖霊に預かるものとなって神の素晴らしい御言葉と来たるべき世の力を味わったゆえ。 Você poderia pôr o 5, por gentileza? Experimentar a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. O número 6. Mas caíram, é impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, sujeito à desonra pública. 6節、堕落してしまうならそういう人たちはもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて晒し者にする者たちだからです。アメン。 Precisamos de um Salvador e precisamos de andar com Ele. 私たちは救い主が必要であり、彼と共に歩む必要があります。 Então Jesus não veio e se manifestou apenas para te salvar. Ele quer que você continue salvo. イエス様はあなたを救うためだけにではなくて救い続けられるために。 Para você continuar salvo, você precisa estar dentro dos princípios da palavra de Deus. この救いが維持されるためには御言葉に書かれている通り生きる必要があ Isso る。 não está na Bíblia, mas eu vou dizer para você. Você não é todo mundo. あなたは全員じゃないんです。
Não é porque todo mundo anda de um jeito que você tem que andar igual. みんながとある Não 方法を repita padrões. とある生活をしているからとい Não ってあな repita たも histórias. しなければならないわけでは Não ないので repita mentiras. Não repita confusões. みんながやっているか Se ら levante para andar com Deus. みんながしているからする必要があるかというとそうではないんです。あなたが別の人生を歩んで神様と共に Nós fomos tirados do império das trevas 歩んだらいいじゃないですか。 para andar num jardim de Deus. 私たちは闇の国から取り除かれて神と Cada 共に pessoa 歩 que むた está め do に seu lado faz parte do jardim de Deus. 置かれたんです。そこ Da が神の grande 園、 família de Deus. 神の大きな家族と共 Se に。 você me perguntar se vai ter estresse, vai ter problema, vai ter. トラブルありますかと Você nem か precisa me ストレス perguntar, は já あ vou り te ますか responder, と vai か ter. あります。 Por quê? Porque nós, queridos, somos pedras vivas, falamos. 私たちは生きている石ですから。 A única diferença que tem é que de repente nós queremos falar o que nós achamos e Deus quer que nós falamos o que Ele pensa. そして神様が思っておられることを話さずに私たちは勝手に思っていることをいろいろ喋るからです。 Precisamos desenvolver a nossa fé. 私たちはその信仰の中で成 Confiar na 長し aliança て que いか Deus な tem ければ conosco. ならない。神様が私たちと共にある契約を Ter 私 a たちは nossa 信頼しな libertação. ければならない。 Sabe, se nós cairmos em pecado, voltarmos atrás arrependidos, confessando nossos pecados. 私たちが立ち返り自分の罪を告白する必要がある。 Nós fomos tirados de uma grande prisão 私たちは大きな牢屋から捕らえから自由に e されたのです。 recebemos a libertação através, digamos, de uma constituição. A libertação está escrita nessa constituição, ninguém poderá rasgá-la. そしてそういう憲法みたいなもの、これですね、に基づいて私たちは自由になっている。 Tanto no Velho como no Novo Testamento você vai encontrar coisas para ser liberto, 旧約聖書でも padrões para ser liberto, 新約聖書でも私たちが instruções para caminhar em fé. 解放されるべき事柄だったり、どうやってしたら Todo 信仰に基 dia づいて歩むことができるのかを教えられます。 Todo dia vai ter gente te puxando para baixo. 毎日あなたを下に Todo 引っ張 dia ろう vai とす ter る人 gente たち dizendo が que você 出 não てきます。 consegue. 毎日あな Todo たに dia は vai ter gente te criticando. あなたにはできない Por と quê? か Porque あなたを sabe quando que você não vai ser criticado? Quando você não fizer nada para Deus. Quando você for impotente, ineficaz. Quando você for ilegal, o diabo não vai se importar com você. Enquanto você estiver legal diante de Deus, o diabo vai se importar com você. あなたを突き落とそうとしたり、あなたをこう悲しませようとしたり、非難したりしようとする人たちは毎日毎日来ます、あなたのところに。 Quem cumpre as leis não precisa ter medo da polícia. ただ、私たちは神様のために何かをしている以上、絶対非難はされ Porque るんです。 ainda que a polícia chegue, você mostra toda a documentação, você está legal. Ele não pode fazer nada. でも、どんだけ言われても、私たちは神様と共にいるのならば、合法なんです。合法的です。 Então é muito importante você avançar com Deus, não ficar parado. だから神様と前進していく必要がある。 E dentro desse contexto da salvação, Deus te traz as armas necessárias para que você possa realmente ser conduzido em triunfo. そしてその救いの中で、救いを維持させるそのプロセスの中で私たちがどのようにどの武器を使えばいいのか神様が教えてください Eu ます。 falei, ser conduzido em triunfo, você recebe? Triunfo é mais que feliz. 私たちが幸い者となるために、 Se você não corresponde, se você não aceita o que Deus dá para você, Deus não tem porquê, tipo assim, continuar te dando algo que você não quer. 神様があなたに与えたいけれどもあなたが望んでいなかったら神様はあなたに押し付けることはできないですよね。 A primeira coisa que Deus te dá, Ele te dá livramento do perigo, em Jeremias 15, 20. エレミヤの、15章20節に Abra まず sua は Bíblia lá. Então, Deus, junto com a salvação, Deus te livra do perigo da morte eterna. 神様が何を私たちにくださるのか Diz が書かれ assim, ています。 eu farei de você um muro de bronze, fortificado diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você para resgatá-lo, salvá-lo, declara o Senhor. この民に対して私はあなたを堅固な聖堂の城壁とする。彼らはあなたと戦っても勝てない。
私があなたと共にいてあなたを救いあなたを助け出すからだ。主の言葉。アメン。 Então vamos colocar de novo lá para nós declararmos aqui. Vamos todo mundo declarar. Vamos fazer uma declaração aí. Se você quiser se levantar, você fica à vontade. ちょっとこちらを宣言していきましょう。 Eu farei de você, diz o Senhor, この民に対して私は muro de bronze, あなたを健康な聖堂 fortificado の diante deste povo. 城壁とする。 Eles lutarão contra você, 彼らはあなたと戦って mas も não o vencerão, 勝てない。 pois eu estou com você 私があなたと共に para いて resgatá-lo, あなたを救い salvá-lo. あなたを助け Declara o Senhor. 出すからだ。主の言葉。 Aleluia. ハレルヤ Aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. É Ele. Pode se sentar, irmãos. どうぞご É 着 Ele 席 que ください está. 彼が É Ele que está nos fortalecendo. É Ele que está nos libertando. É Ele que é o nosso muro. Lá em Zacarias diz assim: Eu sou o seu muro e antemuro de fogo. Eu acho que é Zacarias 5:3. 主 Dá は uma 私 olhadinha た para ちの mim. 城壁であり私たち力を与えてくださり私たちを守ってくださっているお方です。 Porque se Deus é nosso muro, quem pode atravessar? 神が私たちの城壁であればその城壁を打ち砕かれることは絶対ないわけですよね。 Quem que vai poder atravessar o muro que Deus levantou? 神が立ち上げてくださっている城壁を誰が崩せるのか。 Então não temas. だから恐れないでください皆さ Não ん。 te espantes. O 恐 Senhor れ é ず teu Deus, Ele te fortalece e te ajuda. 恐れず神があなた Olá, 神様はあなたの神で Zacarias, す。 Zacarias, vamos repetir. Eu mesmo serei para ela, né? É a igreja, tá? Para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor. E dentro dela serei a sua glória. ゼカリア書の2章5節私が主の言葉それを取り巻く火の城壁となる私がそのただ中で栄光となる。アメン。 E tudo que você precisa é estar na igreja. そしてあなたが必要とするものは教会に Você 通 precisa うこ fazer となんです。 parte de uma aliança. 誰かそ De の um どこかの教 povo 会 que に decidiu amar a Deus, não por constrangimento, por tristeza, ou porque está precisando. Um povo que simplesmente, nem quando não está precisando, continua amando a Deus, servindo a Deus. その教会っていうのは必要としているからとか助けが必要だからそこにいるのではなくて私は幸せでも神様に仕え続けたいんだと思うそういう教会に通う Uma んで das す。 coisas que contamina a terra é a quebra de alianças. この契約を打ち砕くっていうことっていうのは Quebra de aliança é tudo que você quebra que Deus não mandou quebrar. 打ち砕くその行為っていうのは血を汚すんです。 Então é necessário você voltar para Deus seus olhos. だから神様に私たちは立ち返る必要がある。 Uma outra coisa que Deus faz, Ele nos livra do opressor de Satanás. Salmos 35, versículo 9 e 10. もう一つは私たちを裁く者から主は救ってくださる。 Isso é no pacote da salvação. Se você permanecer em Deus e na igreja. これって救いキットの中に入っているようなも Então の a です。 minha alma exultará no Senhor, se regozijará na sua salvação. 詩編35 Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livra os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. 詩編35、9と10私の魂は主にあって喜び御救いの中にあって楽しみます。私のすべての骨は言います。主よ、誰があなたのようでしょう。苦しむ者を、より強い者から救い苦しむ者、貧しい者、略奪者から救う方。アメン。 Amém? Então, Deus, queridos, Deus nos salva do opressor, o opressor que nós não vemos. Satanás e seus demônios nós não vemos, irmãos, a não ser que você tenha a visão aberta, tenha aberto os chakras e esse terceiro olho, aí você vai ver. Ou então, se Deus quer te dar uma instrução de oração, ou então tem que haver um propósito para você ver o mundo espiritual. 普通って私たちって悪魔も悪霊も見れないんですよね。こう悪魔に見せられるまたは神様に見せられない限り悪魔と悪霊は見 Às れない vezes んです。 Deus te dá um flash de algo que vai acontecer e você precisa orar e você não ora.
時には神様がある Porque está cansado. これが起こるんだっていう幻をくれるのに、だからこれが起こらないように祈りなさいって言ってるのに、 Quando Deus te dá 私たちは aquele 祈らない。 flash, aquela, sabe? Deus está mostrando o mundo do espírito e no mundo do espírito é muito rápido. でこの画像のようなものがパッと浮かんでくるんですね。で神様が私たちに見せてくださっている画像なのに祈らない。 Tenha uma consciência limpa diante de Deus. Ouça a voz de Deus. 神様の御声を聞いてください皆さん。 Saiba qual é a voz dele. 神様の御声はどういう声なのかを Sabe, 見 a 分けてく Isabel ださい。 falou que bom poder entrar no quarto, fechar a porta e orar a Deus. 自分の部屋に入ってドアを閉めて祈れることって特権なんだってイザベルも言ってましたよね。 Olha, tem irmãos na igreja perseguida que estão sendo mortos, porque tem uma Bíblia, porque tem um pedacinho de papel que fala de Jesus, estão sendo assassinados, estão sendo queimados vivos, e você pode andar com a sua Bíblia, pode assistir, pode ter no seu celular, e não acontece nada. 迫害されている教会に通っている教会員の皆さんってすごい本当に迫害されていて、教科書のこういう聖書のこういう一部だけを持っているだけで本当に生きているまま焼かれたり殺されたり、本当にいろんなこう暴行を加えられたりします。 Então, eu tenho uma experiência muito forte com a questão de você ser livre da opressão. その中で私たちは自由に聖書を持つことができるじゃないですか。 Uma vez eu estava com o meu carro, eu costumo sair assim, quando saio, eu sempre estou orando. で私って車に乗るとき祈りなが Então, ら não 乗るこ saia と da が多 sua いです。 casa andando pelas ruas do Japão sem estar abençoando arrependimento e salvação. 皆さんも運転しながら必ず祈ってこう日本に救いが来ますようにと祈ってください。 Mas nesse dia eu estava falando para Deus, Deus, eu acho que eu tenho que ir embora, eu não quero mais ficar aqui. E é realmente um desejo, mas eu não quero sair, não sairei daqui se o Senhor não for comigo. そしてとある日私は神様にもう私はもう帰りたいですと、自分の国に帰りたいですと E 言っ eu たんです comecei a ね。 falar para Deus, Deus, parece que não tem resultado nenhum, né? Porque a gente acha que resultado é aquele monte de gente. Resultado eficaz de uma igreja pode ser pequena, mas tem que mexer no mundo espiritual. どんだけ頑張っていても O 何の効 número 果 de もない、 pessoas não quer dizer que a igreja é próspera 何の効果も ou な que a いというふう igreja に é de Deus. 思いがちなんですね。教会って栄えてるイコール人数が多いっていうふうに思い Eu がち quero ですが、 saber se o そうでは diabo ない tem んです。 medo de você. どれだけその教会にいるその数人の人た Eu ちが quero 霊の世 saber 界 se quando を Deus te usa, Ele te conhece. 動かすことができるかなんですよね。 Ou 神 você 様 só が usa o dom dele. あなたに親しみを感じているかどうかなんですよ。 Porque nós podemos só usar o dom de Deus, sem Deus nos conhecer. で私たちは神様の賜物をただ使って E aí eu 神様との vindo 交わりがないこともあ ali りま na す。 8, eu falei, ai Senhor, eu não vejo nada sobrenatural. E daí Deus me abriu a visão. でそこで私は8号線にいて超自然なことも何も見れてないし Deus って言 me ったんですね。 mostrou o 訴えみたい。 nível de demônios no Japão. そしてその時に神様が O 私の霊 nível の da 世界 batalha を見せてくださ espiritual. って。 E Deus falou assim, ó, você está no território do inimigo, ó, dentro dessa guerra aí, acontece alguma coisa com você? Eu falei, não. Fiquei quietinha, falei, Senhor, desculpa, acho que eu falei demais. で悪霊がどれほど日本にいるのかっていうのを霊の世界を神様が見せてくださって見たんですよ。でその時神様にこんだけの悪霊がいる中であなたは被害を受けてますか？あ、受 Assim, けて em ない cima ね do meu carro tinha um anjo, そして私の車の上に Acho que de 5 a 見 10つかいがあって metros 5から10メートルぐらいの大きな uma 見つかいが espada いて assim enorme que tirava os demônios da onde eu ia passando e ia saindo os demônios. そして Eles 剣を持って abriam い um て caminho para me passar. でその幻では私が車で通るところにいた悪霊たちを見つかい E を tinha 取り uma 除いてくださっ senhora, てたん e です tinha uma senhora no tambor tirando matos. で田んぼのこう草いきみたいな何かをしてた年寄りの女性がいて E aí o Senhor me mostrou os demônios em cima dela, oprimindo ela. そしてその女性の上にいた悪霊その人を苦しめている悪霊を見ることもできまし Isso た é tão rápido. E o Senhor falou para mim assim: você quer que esses demônios caiam? でその悪霊たちが落ちてほしいですかと E eu falei: uau. Falei, Senhor, tu sabes. E daí ele falou: levanta a mão. E na hora que eu levantei a mão, que eu fiz assim, os demônios caíram de cima daquela mulher. でこの悪 E a 霊た mulher ち se は esticou.
落ちてほしいですかっていうふう Era に言 uma われ mulher て、 daquelas que andava assim, ela se esticou. あなたはすべてご存知ですって言ったんですね。その時手を挙げた Eu falei, ら Deus, その幻の Como o 中 Senhor é で poderoso, その悪霊が落ちて、 como そ o の Senhor 後 manifesta poder, como o Senhor nos livra do opressor. 背中が A 曲 Bíblia がってい também た diz, その lá, 年寄りのおばあちゃんがまっすぐ立ち上がったんです。 lá em Isaías, acho que é Isaías 9:4, diz assim, que o tacão foi quebrado. そこで悪魔の苦しみ、 Irmão, não aceite, diz lá, eu acho que é isso. Pois tu destruirá o jugo que os oprimia e a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. O Senhor destruiu a vara opressora. Não precisa estar debaixo da opressão. イザヤ9章4節、あなたが彼が追うくびきと彼の杖、彼の追い立てる者の鞭をミディアンの日になされたように打ち砕かれるからだ。アメン。 Você é livre. あなたは自由です。 Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. だから悪魔の罠を打ち砕くためにイエス・キリストが来てくださったんです。 Você não precisa andar debaixo de condições humanas, oprimida, de sugestões. Você precisa ouvir Deus. あなたは苦しみの中とか疑問の中に歩み続ける必要はないんです。ただ神様の御言葉だけを聞いてください。 Uma outra coisa que no pacote da salvação vem e que você precisa aprender a desfrutar é a cura das enfermidades. そして救いのキットに入っているもう一つの特典。 Satanás tem posto enfermidades na igreja. 悪魔は教会内の Irmãos, é uma geração de gente doente emocional, doente espiritual e doente fisicamente. 教会内の人たちに多くの病気を植えているんです。入れているんです。 Eu acredito que devido a você ter muitas informações que não são revelação do trono da graça de Deus, você acaba ficando doente emocionalmente, cheio de questionamento, cheio de mentira, cheio de julgamento. A Bíblia diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não julgávamos os outros. それって身体的な病気でもあったり、心の病気だったり、霊的な病気でもあったりするんですね。それって多くの場合って私たちは多くの疑問を得たり、必要ないことを聞いたり、それを必要ないものまで私たちがいろいろ考えたりするから来ることがあります。 Abra sua Bíblia, por gentileza, em Isaías 38, versículo 20. イザヤ38を開いてください。 Diz assim, Isaías 38, versículo 20. 20節。 Diz assim, o Senhor me salvará, certamente cantaremos com instrumentos de corda todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. 20節、主は私を救ってくださる。私たちは生きている日々の間、主の宮でことを奏でよう。アメン。 Você primeiro é salvo, você primeiro é curado, para depois você adorar a Deus. まずは救われる。その後に私たちは主を称える。 Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é adorador enquanto é feridento. 私たちが何でもかんでも傷つく人たちであるのならば賛美者にはなれない Porque んです。 adorador não é o que canta, adorador é o que é curado. 賛美者っていうのは歌ってる人ではなくて癒されてる人なんです。 Irmãos, tire da sua experiência de enfermidade uma experiência de adoração. だからあなたの病から賛美へと変えてください。 Por que que Deus, na sua sabedoria extrema, na sua condição onipresente, onisciente, onipotente, permite com que eu esteja sentindo no meu corpo para que eu possa manifestar no espírito? 私たちが使えている神って全てをご存知でどこにでもおられる全能者であるんですよね。だから私たちのそういう神に使えているのに病気になる理由っていうのは何なんでしょう。 A Bíblia diz que, e interessante que esse texto diz que nós somos curados para adorar na casa do Senhor. 私たちが癒されるっていうのは私たちが主の家に行って称えるためなんです。 A igreja é sua casa. その教会がその A 家です。 igreja é o conjunto de pessoas que aceitaram o tratamento. 神様の
この働きかけを必要としている人、求めている人た Vai ちが ter 集まるところが pessoas que 教 não vai 会です。 aceitar o tratamento. Outros não vão ser daquela parte do corpo de Cristo. そしてまたは神様の働きかけを拒む人たちも当然出てきます。 Mas todos quanto aceitam a estar sendo curados, tratados, dói, irmão. しか dói. し癒されることを受け入れる、こう自分の間違った過ちを正す、そのプロセスっていうのは Mas 痛い quando ものです você。aceita o tratamento, Deus te tira do lamaçal do pecado, Deus te tira das trevas e te coloca no reino do seu amor. Você tem paz no coração. そのプロセスを受け入れるものっていうのは闇の国から取り除かれて、主のいる御国の中に植えられて平安が与えられます。 Gente, eu já vi gente rica se suicidando, se matando. すごいお金持ちなのに、 Milionária. 自殺したり Que する人たちを saía 私は近くで見て lá きま de した。 Curitiba para ir para Nova York tomar café da manhã. こうクリチバっていうそのブラジルの州から出発して朝ごはん Dinheiro をニューヨ não ーク é で suficiente para você ter paz. 食べに行くためにわざわざ行 Faz く人だ parte っ de て você 私は知ってい ser ます。 bem-sucedido. Dinheiro, não ter dívida te ajuda, mas paz interior não. だからお金があるに越したことは当然ないんです。ただお金があるからといって平安があるっていうのは違います。 Paz se tem em Cristo Jesus. 平安はイエス・キリス A トにしかあ paz, りま o せん。 shalom, não é uma palavra, é uma pessoa. 平安、シャロームっていうのは言葉 Você で não は tem なく paz se você não tem Cristo. 人です。キリストがいなければそのシ Você ャロー não ム tem がない。 alegria se você não tem Cristo. キリストがいなければ本当の喜びはない。 Sabe, você vai ter aquele monte de gente rodeando você e você é sozinho. あなたは周りにたくさん人がいるのに孤独のまま。 Solidão não quer dizer que seja a falta de pessoas. Solidão é falta de Deus. 孤独イコール人が近くにいないのではなくて神様が近くにいないなんです。 Valeu, amém? アーメンですか皆さん。 Solidão é falta de Deus, não é falta de pessoas. 孤独っていうのは周りに人がいないのではなくて神様が心の中に入っていない Você こと。 pode estar lá com 50 pessoas, 50人の 10中に pessoas numa mesa e se sentir só. 50人の人と共に食卓に座っているのに孤独を感じることさえありますから。実際 Solidão é uma posição afastada de Deus. 孤独っていうのは神様から É uma escolha. 離れている位置のこと。 Não tem nada a ver com as pessoas que estão andando com você. あなた Tem a と ver 共 com に você. 歩んでいる人たちは関係ないんです。あな Não たで tem す。 nada a ver com o lugar que você está. Tem a ver com você. あなたのいる場所ではなくてあなたの心自身です。 Sabe, tem pessoas que têm o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Você vai na África, eles estão sorrindo, eles são felizes, eles estão dançando, eles estão cantando. E a gente pergunta por qual razão eles têm tanta alegria. こう生活面で大変乏しい人たちが例えばアフリカとか行くと Eles ね、そういう aceitam 人 a たち cura を divina. 目の当たりにしま Eles す。 aceitam a Toda- presença. 彼らはすごい喜 Eles んでる aceitam os し、 milagres. すごい笑顔だし、 Eles なんで andam num nível mais perto de Deus. 生活面に対して乏しいのに彼らはそんなに喜べる Quanto のかと mais か疑問に coisa 思います。 temos, menos queremos de Deus. ただ彼らが喜んでいる理由っていうのは彼らには A 神様が Bíblia いるからなんで diz す。 que nos últimos tempos, por se multiplicar a ciência, o conhecimento, a pessoa conhece, que acaba não conhecendo nada. こう世の終わりが近くなればなるほど人々っていろんな知識を持ちすぎて結局何もわからないままだっていうふうにも聖書に書かれて Porque い a ます。 verdadeira alegria ou a verdadeira cura está em você conhecer a Deus. 本当の喜び、本当の癒しっていうのは神様を知ることによってやってきますから。 E depois nós, junto com a salvação, nós temos o livramento da culpa ou das consequências do nosso pecado. Abra sua Bíblia lá em Salmos 51, versículo 14. 詩編51の14を開いてください。 Diz assim: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, a minha língua exclamará a tua justiça. 神よ、私の救いの神よ。血の罪から私を救い出してください。私の舌はあなたの義を高らかに歌います。アメン。 Talvez você falou assim: ai, que bom, não tem nada a ver comigo agora, porque eu graças a Deus, nunca matei ninguém. 私 Respiraram? は誰も殺したことがないから、こ Pois れ é, は mas 私 você には mata 関係ない alguém な quando と você 思う fala 人がい mal るかもし dela, れない。 quando você
calunia, quando você fala mal, quando você se levanta contra aqueles que Deus não, isso é crime de sangue. ただ人を殺すっていうのはとある人の悪口を言うとかその人に Diante de Deus é crime 立ち de 向 sangue. かうっていう神様が選んだ人たちの悪口を言ったり立ち向かったりするっていうのが人を殺すっていう霊の世界では言われている。 E nós às vezes achamos, não, tá tudo bem conosco, mas nós não perguntamos para o Senhor o que realmente Deus quer que nós façamos, o que Deus quer que nós falamos. A Bíblia é clara em dizer que o poder da vida e da morte está na língua. 命と死の力っていうのは下にあるというふうに聖書に書かれています。 Então tá, vamos lá. Quantas pessoas você já tem matado com a sua língua? あなたの舌を使ってあなたは何人を殺してきていますか？ Quantas pessoas que talvez nem suspeita de você? あなたに悪口を言われているけどその人は全くそれも Se o 想像もで poder きない da 人た vida ち。 e da morte está lá em Provérbios, tá, irmãos? O poder da vida e da morte está na língua. Eu preciso saber como usar a minha espada, 命と que é a minha 死の língua. 力が私の下にあるのならば私たちはどのようにして言葉遣いを使うべきなのかを学ばなければならないということですよね。 Você pode colocar esse texto para mim, por favor, irmão? Só para eles conferirem, para que não dizer que é coisa da minha cabeça, tá, irmãos? Olha lá, a língua tem o poder da vida e da morte. Quem ama comerá do seu fruto. 箴言18の21です。死と生は舌に支配される。ど Provérbios ちらかを 18, 21. 愛して人はその実を食べる。 Então, o poder da vida e da morte. Tem um outro texto também que ele me choca bastante, está lá em Provérbios também, que diz assim, que 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª ele abomina. そして同じ箴言に書かれているんですが6つのことを主は嫌って7つ目のことを忌み嫌われていると書かれている聖句もあります。 E quando, irmãos, diz assim, quando eu aceito Jesus, 私がイエス様を受け入れたとき eu preciso colocar minha língua no altar 私は自分の舌でさえ舌も para mim falar o que Deus quer que eu fale. 祭壇の見舞いに置かなければならない Olha ん lá, です。 Provérbios 6, versículo 17. Olha aqui. Acho que o 16 primeiro, por favor, irmão. As 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª ele detesta, odeia. Vamos lá agora para o 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aqueles que provocam discórdia entre os irmãos. 箴言6の16主の憎むものが6つある。いや主ご自身が忌み嫌うものが7つある。高ぶる目偽りの舌咎がなき者の血を流す手邪悪な計画を巡らす心悪への急ぎ走る足まやかしを吹聴する偽りの証人兄弟の間に争いを引き起こす者アメン。 Então nós precisamos, queridos, de nos expor completamente ao Senhor. だから私たちは本当に心から主の祭壇に自分の心を委ねる Deus 必 pode 要があ salvar る。 essa nação através de nós, através 私 de たちを você. 通して主は日本を救うことができます。 Deus quer usar as pessoas. 神様は人々を用いたいん Sabe, です。 eu creio que você tem que se colocar à disposição. Senhor, se o Senhor quiser fazer alguma coisa, começa comigo. いや主よ何かを行わ Dá れ para たい você のならば falar isso? Se o Senhor quer fazer alguma coisa, começa com 私 você. から行ってくださいと私を始め行ってくださいと。 Irmãos, vocês estão vivos? Amém? アメンですか皆さん。 Queridos, prestem atenção. Deus quer usar o seu povo para corresponder com o seu plano na terra. 神様が地上に持っておられる未計画に対して返答するような民を主は探しておられます。 No o livro de Êxodo, no versículo 14 e 13, Moisés respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. 出エジプト記14の13モーセは民に言った。恐れてはならない。しっかり立って
今日はあなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。アメン。Querido, se a igreja se manifestar, se você tomar posição, diga, se eu tomar posição, 私が立ち上がれば、 e eu começar a orar, そして祈り始め essa れば、 nação será salva. この国は救われます。 Queridos, eu não estou aqui falando de nhinhinhê, de pique de gentinha, de mimimi, de tetê. Eu estou aqui falando de uma nação. Eu estou pagando um preço por uma nação. Por japoneses que não tem quem pregue. 小さなことぐちぐちするのではなく Porque て、 aqueles que falam, os brasileiros que vieram, que às vezes falam japonês, têm vergonha do evangelho de Cristo. 救いを待っている人たちが大勢外にはいるのに、日本語が話せる私たちは何もしない。 E Deus quer usar, querido, a igreja. Deus só trabalha com a igreja. Deus não trabalha com gente isolada. O único que ficou visitando a terra, passeando pela terra, foi Satanás, está lá em Jó. 神様は孤立した人を用 Deus い só らな trabalha いん com です。 gente aliançada. 用いることはされなくて、教会 Deus を não 用いら trabalha れ com ます。 gente desconectada, fora da aliança. 契約から外れているものを神様は用いることはありません。 Então, se você não tem a posição de se aliançar com Deus, eu sinto muito, você vai usar Deus, mas Deus não vai te usar. だから神様と契約を結びたくないものは、あなたは神様を用いるかもしれないけど、神様に用いられることはないです。 Como que você usa Deus? どうやって神 Os 様を dons que Ele te 使う deu, Ele の não か。 vai tirar. 神様があなたに与えた賜物っていうのは神様は取り除 E かれませ você ん。 vai parecer igual, mas não é. で、同じ本物クリス Você チャ vai ンに見えて expulsar 違うんで demônios, す。 você vai curar enfermos, você vai profetizar, você vai falar mal de pessoas, você vai criticar, você vai falar um monte de coisa, você vai ajudar pobre, viúva, desconectado, abandonado, você vai dar comida para os outros, mas não tem Deus. あなたは人を Deus não 癒 sabe した quem você り、 é. 祈ったりとかいろいろするんです。でも神様があなたを見て、この人は私に属してないっていうふうに言われる。 Deus usa os estranhos, 神様は Deus usa os desconhecidos, 知られていないものを使います。 Deus usa aqueles que não têm DNA. DNA のないものを神様は用います。 Você sabe dizer uma coisa para você? Teve uma pessoa que falou essa semana para mim que uma mulher que é do terreiro, assim, né? Não tem nada. Não tenho nada contra as pessoas que frequentam o terreiro. Tenho contra o diabo que abriu o terreiro. こう魔術 A minha luta não é contra eles, é contra Satanás. 魔術とかに関わっている人たちについて、 E a pessoa chegou e falou para ela assim, para essa pessoa, né, que é dessa religião, vamos colocar assim. とある人がその魔術のそういう宗教の人と喋りました。 E ela disse assim, que ela falou assim, que então ela chegou para a pessoa e falou, olha, eu estou vindo aqui, mas eu estou muito oprimida, não estou tendo resultado, eu estou pensando em procurar uma igreja. でその人が私はそういう宗教だけれどもなんかすごい圧迫を感じるし悲しみがあるしだから教会に行ってみようかなと思ってるんですと言われて E daí disse que o bicho veio でそこで悪霊が現れて e falou, você vai me abandonar? 私を捨てるのと悪 Não, 霊 não は言 é った。 bem assim, eu posso ir lá na igreja para vir aqui. Falou, se você quiser ir nas outras igrejas, você vai, menos na aba, porque se você for na aba, você não volta mais. でそこであなたは他の教会には行ってもいいけどアバはダメ。アバに行ったらあなたはこっちにはもう帰ってこれなくなるからと言ったんですって。 E aí a dona lá do negócio pegou o celular e foi mostrando várias. バリアズオケバリアズオケ igrejas. そこで携帯を取って多くの教会を見せたんですって。 E ela falou, pode ir. 行ってもいいよってその Só 悪霊 que は você pode ir lá E e o você vai continuar Tarashiras. ainda vindo aqui. Mas se você for nessa daqui, você não vai vir mais. であなたはここの今見せた教会は全部行ってもいいけれどもこのアバの教会は行っちゃ Valeu, ダメ。 amém, irmãos? Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor Jesus? イエス様に盛大な拍手を。 Ele que é digno, Ele que é o libertador. Ele que é o libertador. 彼こそが解放主です。 Quando Moisés falou para o povo, olha,
vê o livramento de Deus. Eu quero dizer para você, aquiete e vê o livramento de Deus. 静まって神様の救いを見ていなさい。 A libertação da escravidão é Deus que faz. Salmos 14, versículo 7. 詩編14を開いてください。 A salvação vem dele. 救いは Salmos 主から来 14, ます。 versículo 7, por favor. 詩編14の7。 Diz assim: se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaura o seu povo, Jacó exultará e Israel se alegrará, regozijará. さあ、イスラエルの救いがシオンから来るように、主が御民を元通りにされるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ。アメン。 Deixa eu te falar uma coisa para você. Quando fala se de Sião, シオンからと書かれているとき、 se de Sião vier a salvação, porque vai ser de Sião que vai vir a salvação para o mundo. Foi de Sião que vai vir a salvação nossa. Israel é um estado, um continente, mas Sião significa de Deus. Se a salvação vir de Deus, não tem como você não ser salvo. 救いがシオンから来るようにって書かれているじゃないですか。シオンは実際に地区名ですが、霊的な意味で言うと私たちなんです。救われている私たち。 Diga, se ele me salvar, eu sou salvo. で主が私たちを救ってくださるのならば私たちは救われます。 Porque foi para a liberdade que Cristo nos salvou. 自由になるためにキリストは私たちを救ってください。 Conhecereis a Jesus e Jesus te salvará. イエス様を知ればイエス様があなたを救われる。 Jesus é o caminho, a verdade, a vida. イエス様が道、命、 Jesus não é o 真理である。 atalho que você pensa em andar. あなたが寄ろうとしている寄り道とかじゃないんです。 Jesus não é uma energia que vai te... Uma hora está com você, uma hora não está. Jesus é Senhor, Ele é dono. イエス様はエネルギーのようなものではなくて、時には一緒にいて、時には一緒にいないようなものではなく、主です。 A palavra de Deus diz, eu quero que você procure para mim, acho que Lucas 11 ou Lucas 9:11, que diz assim: se Satanás for expulso pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus. 悪魔が神様によって追い出されたのならば、神様の御国は近づいたという聖句をこれからちょっと探します。 É Lucas que está escrito isso. 確かルカの福音書だったと思いま Se す。 Satanás for expulso pelo dedo de Deus, se Satanás for colocado para fora, é chegado o reino. O reino tem padrões. 悪魔は神様によって追い出されたのなら O ば、 reino tem padrões, irmãos. 御国には秩序がありますから。 Mas se pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. ルカの福音書11 Aleluia! 章の20。しかし、 Diga, 神が repita esse versículo, por favor. 私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。アメン。 Repita, por favor. Mas se pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então é chegado o reino de Deus a vocês. 繰り返してください。これは私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。 Deus se revela àqueles que o buscam, que o amam, que têm aliança. 主を慕い求める者、主を愛している者、契約を持っている者に主は現れてくださいます。 Deus pode amolecer o seu coração e pode endurecer seu coração. 神はあなたの心を柔らかくすることも固くな Depende にするこ da とも minha できる。 resposta para Ele. 私がどういうふうに神様に返答するかによって、 Tem pessoas que estão endurecidas e de repente estão derretidas diante de Deus. 固くなになっていて、急に神様に心を打ち砕かれる人もいます。 Estão, sabe, quebrantadas diante de Deus. 神様の御前に心を打ち砕く者もいる。 E tem pessoas que começam a questionar Deus de tal maneira que eles endurecem o coração. または E 神 eles 様 caem em に対 engano. して疑問を持ちすぎて E 心 o が固くなに engano なってい é く uma 者もいる。 verdade torcida.
その偽りっていうのはうね曲げられた真実のことを言います。 O engano não é uma mentira deslavada, descarada. 偽りっていうのは明らかに嘘だなではないんですよ。 O engano é algo oculto dentro da verdade. 偽りっていうのは真理の中にある嘘なんですよ。 Que você tem consciência. Não, mas o que ele estava falando era verdade. Mas por que eu estou no engano? Mas era verdade. Mas o que eu tenho que fazer? Porque o engano estava introduzido lá no meio. すごく巧妙なんですよ。真実が言われているけれども一緒に隠れて偽りがある。 A Bíblia diz, queridos, em Coríntios, que o diabo vai procurar, o engano vai procurar mulheres. Olha, você veja bem, mulheres, porque elas falam mais. 悪魔は女性を探す Que conhece a verdade, mas nunca andarão nela. 傾向にあるっていうの Não é que não は conhece. よく女性っ Conhece, て mas não 喋る andarão からな nela. んですよ。 Pode procurar lá, que está escrito lá. Mulherzinha, ainda chama de... põe no diminutivo. Olha lá. O que receio é que quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astuta da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Mas não é esse texto, ainda tem outro. Que diz assim, mulheres que conhecem a verdade, mas não andam nela. Elas nunca compreenderam a verdade. 第2コリント11の3を呼ばれたのですが、これではなくですね、ちょっと女性について書かれている聖句をちょっと探してほしいですね。 Eu sei que Satanás ele vai se introduzir dentro da igreja, irmão, dentro das nossas casas. E eu quero dizer uma coisa para você. Aonde Satanás vai querer enganar? Quem já está no engano? 悪魔は誰を騙そうとしますか？ Quem já もう está no engano, 常に騙されているものをさらに騙 Satanás そうと vai するの buscar か、 você que anda na verdade. 真理に基づいて歩んでいるものを騙そうとする Satanás のか。 vai どうですか？ procurar te enganar. Satanás vai colocar sugestões, vai te colocar pessoas com aparência do bem, mas não são de Deus. Eu fico pensando que quando Josué viu um anjo, perguntou, essa veio da parte de Deus ou da parte do cão? 悪魔はあなたにあなたを惑わすためにいろいろ言ってきます。 Mas hoje é necessário, queridos, que você se coloque diante de Deus com clareza, com amor no coração. またはすごい人に見えて実は闇の中にいる人を使ってあなたを惑わそうとします。 Disposto a conhecer a verdade e andar nela. Disposto a conhecer a Jesus e andar com Ele. イエス様を本当に信じてイエス様と共に歩みたいと思うものを主は探しておられ O ます。 maior exemplo de salvação está dentro do Velho Testamento, em Êxodo, quando Deus pega o povo de Israel do Egito e leva para ser salvo, mas o povo tem saudades do cativeiro e fica 40 anos e se perde. 出エジプト記で神様はイスラエルの民をエジプトから救おうとされたのにそのイスラエルの民はそれを拒んで反抗をいろいろしたから40日間砂漠の中を歩き回ったんです。 Olhe para mim. Quem tem saudade do cativeiro se perde. 昔のその捕らえとか牢獄が恋しい人は必ず惑わされてしまいます。 Eu já visitei, fiz trabalho em cadeia no Brasil. 私はブラジルで刑務所の訪問に行ったりしていました。 E todas as vezes que eu ia lá, as mulheres diziam que se elas saíssem de lá, nunca mais elas queriam voltar. でそこで女性たち入れられた女性たちは私がここから出たらもう一生ここには戻りたくないって言ってました。 Mas quando elas saíam de lá, depois de 3, 4 meses, elas eram pegas de novo em delitos e estavam voltando para a cadeia. ただやっと出所したのに 3,4 ヶ月後にはまた帰ってきてる人たちが多くいました。 Satanás sabe disso. 悪魔はそれを知っています。 Que você faz promessas sem o dono da promessa. あなたは約束 Que を多 você く quer して ter いる aliança sem o dono da aliança. けれども約束の主である主と共にではないことを知っていま Satanás す。 sabe 悪魔は知っています。 que ele vai poder te enganar se você não for fiel na aliança com ele. あなたが契約で本当に忠実でなければ悪魔はあなたを騙すことを知ってい A ま Bíblia す。 diz que muitos adorarão o Senhor de boca,
mas terão seus corações longe. 多くの人たちは口先だけで主を崇めるけれども心が主から離れている人たちがいると聖書にも書かれています。 Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele sempre vai continuar pensando ao meu respeito, ao seu respeito, os melhores planos. しかし主はあまりにも素晴らしいお方ですから、必ず私たちにとって最もいい生活人生を私たちのために準備してくださるんです。 No meio da idolatria, no meio da Babilônia, Guzo Rehai no nakani. Jeremias recebe uma revelação, Jeremias 29:11. バビロンの Ele tava 中 lá, で no meio da Babilônia, como escravo, no meio da idolatria, ele ouve Deus. 主からのその告げを受けました。 E ele então diz assim: eu sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. 私があなた方に対して持っている考えというのは悪いものではなく良いものである。あなたたちの生活が最後まで平和で満ちるためであると書かれています。 Ele estava ali e ele tinha na sua mente um exemplo do que era vivo. Na mente dele era um exemplo vivo do que é ser liberto. 自由になる、解放されるっていうのは何なのかっていうのは彼は頭の中では分かっていたんです。 Você precisa manter a chama na tua mente do que é ser liberto, do que é ser salvo, para você não se perder no meio do caminho. 皆さんもそれは何なのかっていうことを本当にずっと頭の中に入れないと道のその歩んでる途中にさまよってしまうことがあ A るんで minha す。 sogra dizia assim: igreja não é rodoviária, que você pode pegar um ônibus e ir parar, e depois pegar outro e ir parar, depois pegar outro e ir parar. Igreja não é rodoviária. Igreja é um lugar de aliança. 私のその旦那の、お母さんが言っておられたんですが、教会ってバス停ではないんだと、行き来するところではないんだと、ここにとどまるところなんだと。 Deus envia o seu filho por meio da presença e do poder da fé para que nós possamos ser salvos. Deus poderia nos deixar ser perdidos. 私たちが救われるために神様はイエス様、聖霊様を通してイエス様と聖霊様を通して私たちを救ってください。 Quando Jesus estava na terra, ele andava como homem, salvando, libertando e curando pessoas. イエス様が地上におられた時、人間として人々を救い、人々を癒しておられました。 O nosso Jesus veio em carne. 私たちのイエス様は肉として来 O られま nosso した。 Jesus se manifesta hoje. 私たちのイエス様は今日現れ Vou てくだ falar さ de い novo. O ます。 nosso Jesus se manifesta hoje. 私たちのイエス様は今日現れてくださいます。 Eu tenho um exemplo, queridos, muito vivo no meu coração, é de Zaqueu. Eu gosto muito da história de Zaqueu. ザーカイの話が私はすごく好きなんですが、 Porque Zaqueu não era um homem que faltava dinheiro. ザーカイはお金もありましたし、 Não era um homem que não tinha família. 家族もいましたし Não era um homem que não era conhecido. Ele tinha sucesso. 知られている人だったんです。 Mas Zaqueu só não tinha Jesus. イエス様だけがいなかった。 E o seu sucesso sem Jesus é zero. そして彼のイエス様がいない成功は不成功だった。 Quando Chipai ele data. sabe que Jesus vem passar, ele fala: eu preciso de subir. Veja bem, para você conhecer Jesus, você precisa de subir. イエス様が道端を通られると知った時、 Eu vou falar de novo. Para você conhecer Jesus, você precisa subir. ザーカイはこの Sai desse nível terreno que as pessoas querem que você fica. イエス様を見る Sai ため desse にどこかに nível 登ろうとしたんですよ de ね。 estar sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, sempre macambuzo, entristecido, sempre vendo o que Deus não fez. Sai desse nível e entra no nível de Deus. だから皆さんもいつもテンションが低いとか、いつも何かこう悲 Você しんでい tem ると 1000 か、 razão para reclamar, mas tem 3000 razão, milhares e milhares de razão para glorificar Deus. Você é salvo. うつむいてる状態から立ち上 Seu が nome っ está て、 escrito no livro da vida. あなたは悲しむ理由がたくさんあるのかもしれないけれども、 Por causa de você, sua geração será tocada e salva. 喜ぶ理由がもっとあるんです。あなたは救われてるんです。 A Bíblia diz lá em Lucas 19, versículo 10,
versículo 9 e 10 diz assim: então Jesus lhe disse: hoje é chegada salvação nessa casa, pois também este filho de Abraão, quando fala de Abraão, fala que ele conhecia Deus. Olha aqui, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. あなたによって子孫が救 Pois o われるんで filho す。 do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. ルカの19章9と10、イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。アメン。 A palavra de Deus diz em Marcos 10, 25, nós tivemos a escolha de receber sua plenitude. Agora, nossa salvação está baseada em sua morte e ressurreição. Então, nós tivemos a escolha, irmãos, mas é mais fácil, querido, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. 25節、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。 Estou terminando. Quer dizer, rico não é o que tem dinheiro. Rico é quem ama o dinheiro. Você pode ter 10 contos e amar os 10 contos. Você pode ter 1 milhão e não amar 1 milhão. ここに書かれている金持ちっていうのはお金がある人ではなくて、 Rico, que está falando desse rico ali, é o avarento. Aquele que tem o dinheiro, mas não tem missão para o dinheiro. お金を愛する、お金だけを Qual é a 求め missão do 続け seu ている。 dinheiro? あなたのお金に Qual é a missão do meu dinheiro? 計画的に使えなくて A とり missão あ é えず para お mim 金だ fazer け isso, を fazer aquilo, fazer aquele outro, fazer aquele outro. E o que sobrar, se sobrar, eu contribuo com a obra de Deus. お金ばかりを考える人。例えば私は全部お金を必要なものとか好きな Deus もの quer に te 使い果 dar たす。 milhares de dinheiro. で万が一何か Desde が que 残 você った tenha a ら missão certa para o dinheiro. それをちょっと神様にあげようかっていうふうに思う人。 Ah, mas eu trabalho na fábrica, eu tenho um salário. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa, não importa, não importa. あ、でも私は会社員 Essas ofertas redentivas. Nós estamos numa semana, tipo, extraordinária. で給料が少ない Para の você に entrar nos portais celestiais e soltar o ouro que está detido. 今私たちが生きている Você só ちょうどこの時期 pode receber de Deus aquilo que você liga no céu para ser desligado, aliás, liga na terra para ser desligado nos céus. っていうのは主の霊祭なんですよちょうど。 Suas riquezas estão todas detidas nos lugares celestiais, porque você não aprendeu a acessar o mundo espiritual com as ofertas. だから主の世界で、霊の世界で主があなた Você のため não に aprendeu a acessar a salvação. 解き放ちたい富が全部霊の世界でまだとどまっているんです。それを解き放す方法、解き放す時期が今ちょうどこの霊祭なんです。 Essa semana eu tinha um valor que uma irmã tinha me dado 10 mil. 私1万円 E を eu とある fiquei muito feliz. 姉妹からもらってすごい喜 Sorriso んでたんです。 Colgate, ó, 10 mil. 1万だ嬉しいなと思ってて。 Como é que é o nome do homem que está lá? Tiquinho lá, não sei o quê. Não, você não procurou, hein? 渋沢栄一。渋沢栄一。 Eu falei, nossa, tá o homem aqui, né? E daí Deus falou para mim, não, ela te deu para você, mas não é para você ficar para você, é para você ofertar na vida de uma outra, de um ministério que tem aqui em Sugarcane. Eu mal peguei o dinheiro. でそこでねすごい1万をもら Só って vi a 喜 foto んで do たんで homem, す。 Deus já está mandando eu dar lá. Aí cheguei para o Jonas e falei assim, Jonas, vamos pegar uma oferta, vamos fazer um ato profético, vou pegar meu dinheiro aqui, vou pôr tudo junto e vamos lá entregar para o pastor. で喜んでたのに神様にねこのお金はあなたのためではなくてこう何々教会に献金するためのお金だっていうふうに言われてでも私がもらったのにと思ってたんですが神様に Porque そう言 nós われ não たんです pagamos aluguel, mas ele paga. 私たちはその賃貸ではないんですがその Talvez ele precisasse de completar o seu aluguel. そのもう一つの教会は賃貸の教会だったんです。 Oferte pelas suas ovelhas, oferte pelo seu ministério, oferte pela sua família, oferte pelos seus clientes. Tenha propósito nas ofertas. その目的を定め Jesus て foi 献金 uma してください。 oferta de Deus Pai. Não importa o valor, eu não estou falando que você tem que dar um valor alto, não importa, eu quero que você tenha propósito na oferta.
Jesus foi a oferta de Deus Pai para resgatar a humanidade. あなたの献金の金額関係なく、献金には必ず目的を定めて献金してください。どういう金額であれ。 Se Deus Pai segurasse Jesus, nós não seríamos salvos. 神様が私たちのため O に捧げて Espírito くださっ Santo não た descia. その献金っていう Não のがま seríamos さに ensinados na イエ verdade. ス様です。天のお父様がもしイエス A 様を oferta foi do nosso Pai 私たちのために para que nós voltássemos para Ele. 解き放たなければ私たちには救いはなかったということなん Abra です。 sua Bíblia também, lá em Atos 16, versículo 31. Eu estou terminando. 人の働きを開いてください。 Diz assim: Respondeu-lhes: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. 人の働き16の38です。 É 31, tá, irmãos? 16の31です。2人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。アメン。 Abra sua Bíblia também em Romanos 8, versículo 13. Romanos 8, versículo 13. ローマ8の13を開いてください。 Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito viverem, morrer os atos do corpo viverão. 13節もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きます。 Então, o que Deus está falando? Se você quer defender a sua vida, se você quer defender essa carne, se você quer andar se defendendo, você vai morrer. A vida terrena, eu estou falando da vida terrena e a morte eterna. Mas se você... Para, irmão. Deixa para lá. Parou. Deixa para lá. Se Deus não vingar você, eu duvido quem te vinga. あなたが自己中心的な人生、つまり自分のことだけを守る、自分のことだけを見るっていう生活に基づいて生きるのならば、私たちは身体的にも霊的にも死んでしまうんです。私たちを守ってくださるのが主ですから。 A Bíblia diz que é Deus que é digno de vingança, é Deus que é digno de fazer o que tem que ser feito. 復讐っていうのは主が行ってくださるものなんです。 Só cruza os braços e dá uma olhada para o inimigo. 私たちは腕を組んで Versículo 敵を睨むだけでいいんです。 Salmos 3 diz assim que Deus vai quebrar o dente do inimigo. 詩篇の3 O 編に inimigo は vai para o inferno e da banguela, irmão. 神様は敵の歯を折ってくださるとまで書かれてるんです。だからもう敵は歯なしで地獄に行くんですかね。 Pare, irmãos. Vamos buscar Deus, vamos conhecer Jesus. だから立ち止まってイエス様を Vamos 求め amar ましょう。 Deus. 主体求めようではありません Vamos か。 amar a igreja. 神様を愛して Vamos 教 abençoar 会 os を愛 pastores. す。 Ah, mas o pastor fulano tá, não me interessa, não quero saber. 牧師たちを祝福するんで Quem す。 chamou ele não fui eu. でもこの牧師はこういう人だみたいな。そ Já れ que は関 você 係 é ない tão です íntimo com Deus, fale com Deus. 私たちには関係ないんです。その牧師を選んだのが Não 神様ですか interessa ら。 se ele fez ou deixou de fazer. O problema é dele. Quem chamou ele? Quem te contratou na empresa que te paga? Assim quem contratou Deus, contratou aquele pastor que pague ele. あなたを雇った会社があなたの給料を払ってますよね。と同様に牧師もそうなんです。その牧師を立ち上げたのが神ですから。 Ande no Espírito. その人をしっかりつけるべきなん Abra です sua ね。 Bíblia em Filipenses 2, versículo 12. ピリピ2章を開いてください。 Para quebrar os queixos, tá, irmão, do inimigo. Arrebenta os dentes do ímpio. Oh, meu Deus. Coisa boa, né, irmãos? Você vai ver os ímpios aí, bangueiro, você já sabe o que é, né? É Deus que deu uma voadora nele. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência. Ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. こういうわけですから、愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れののいて自分の救いを達成するように努めなさい。アメン。
Abra sua Bíblia também em Romanos 6, versículo 4. ローマ6の4を開いて Agora くだ estou さ terminando い de verdade, tá, irmãos? もうすぐで終わります Diz assim: portanto, somos sepultados com ele na morte por meio do batismo, assim que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. 私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それは、ちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命に歩むためです。アメン。 Viver uma vida nova 新しい命を da 生きる presença. その主の臨在によって。 A Regiane, ela se batizou com o Adilson no dia do batismo. Nós tivemos 13 pessoas batizando e recebemos 14 pessoas de membro. バプテスマの日に私たちは13人の人たちにバプ E テ a スマを Regiane 授けま está した。 falando como que depois do batismo ela está tendo experiências com Deus. その後にレジアネさんとアジルソンさんも一緒にその中で、バプテスマを授けられてバプテスマを受けた時から私は多くの神との経験を持っているんだっていうことをレジアネさんが言ってました。 Sabe como eu sei que você anda com Deus? Quando você anda com Deus, você vai se diminuir para que Ele cresça. この人は神様と歩んでるんだなっていうのが分かる Quanto mais você 分か andar るの com は Deus, mais a pessoa vai querer estar escondida. その人の中に神が大きくなるためにその人自身は小さくなっていくんです。 Porque ele quer estar escondido na presença. 主の臨在の中で隠れて主の偉大さを感じたい Quando か a ら pessoa なんで quer す。 se exaltar, quer isso, quer aquilo, eu sei que não está com Deus. 私は崇められたいとか称えられたい褒められたいとかっていう人は神様から離れています。 Quem se expõe muito é Satanás expondo, porque na hora que ele puxar o tapete, a pessoa vai cair de cara. であまりにもはしゃぐこう神様から離れてはしゃぐものも悪魔は Seja que nem Maria, fique nos solto pés de sobre Jesus. だからマリアのようにイエス様の足元に沈んでください。 Escolha a melhor 静まっていって parte. ください。 Abra sua Bíblia também em Efésios 1:14. エペソ1章14節開いてください。 Tô terminando. Prometo para vocês 5 minutos termino, se a Paula for rápida. O qual é o Senhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. エペソ1章14節聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちがあがなわれ神の元とされ神の栄光が褒めたたえられるためです。アメン。 Então abra também a sua Bíblia em Hebreus 9:28. ヘブル9章28を開いてください。 Diz assim: e assim também foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam, aos que o esperam. キリス Amém? トも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためでなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。アメン。 Queridos, assim como Jesus veio na terra uma única vez como menino. イエス様は子供として一回は地上に来られてい E ます。 vai voltar como Senhor. そして主として帰って E 来られま todos す。 aqueles que esperam a sua segunda vinda também sairão com ele. そして主の再臨を待ち望かれている者は主と共によみがえられます。 Ele não vai vir mais para tirar pecado, porque ele já tirou. 罪を取り除くために再び来られることはないです。もう取り Não 除 é か o れましたから。 pecado que te leva para o inferno, porque o pecado é perdoado quando você se arrepende e você é lavado pelo sangue de Jesus. O que te leva para o inferno ou que leva uma pessoa para o inferno é não crer em Jesus. 罪があなたを地 É 獄 não に receber Jesus. 送りつけるのではなくて、罪っていうのは私たちは悔い改 É めれ não ば ter 主は許してく aliança だ com さるんです。 Jesus. 私たちを地獄に導いてしまうものっていうのは何かというと、イエス様を信じないことなんです。 Agora também abra sua Bíblia em Mateus 13, versículo 41, 43. Estamos finalizando. マタイ13を開いてください。 Mateus, lá. O Filho do Homem enviará os seus anjos que tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos que praticam a iniquidade.
42. E os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 41から43、人の子は御使いたちを使わします。彼らはすべてのつまずきと不法を行う者たちを御国から取り集めて、火の燃える炉の中に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時、正しい人たちは彼らの父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。アメン。A maior salvação que Deus promoveu em nós foi nos libertar de nós mesmos, da nossa justiça própria. Você já viu pessoas cheias de justiça própria? Tudo isso tem justificativa. 自分自身の言い訳、自分自身を Jesus 正 nos す、 libertou de nós. 正そうとする、 Foi a maior libertação quando nós assumimos o reino de Deus com responsabilidades. その行いから Nós キリ somos ストは responsáveis pelo que nós fazemos, irmãos. 私たちを自由にしてくださったんです。 Nós somos responsáveis por aquilo que nós praticamos. Deus não vai cobrar do terceiro o que você faz. あなたが行っているものを主は É você mesmo que vai pagar o que você faz. 他人に報告を求めるのではないんです。あなた自身に求めます。 Então, a maior salvação é de nós mesmos quando nós largamos a nossa segurança própria, a nossa justiça própria e nós depositamos a nossa vida no Senhor. Nós temos abundância e crescimento. 私たちが自分のこの身勝手な生活、身勝手な考えを私たちが手放したときに、主によって私たちは救いが与えられます。 Muitas pessoas só falam de bênção, irmão, só fala de bênção, só fala de bênção. E eu creio que Deus é um Deus abençoador, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas, queridos, precisamos entender que Deus quer nos treinar, que Deus quer nos forjar, que Deus quer nos fazer semelhante a Ele. 多くの人たちって救いのことについてしか話そうとしないんですが、当然神様は祝福してくださる方ではあります。ただ私たちが正されるとかそういう話も必要なんです。そういう変化が必要です。 Eu quero que você se coloque em pé. どうぞ皆さんご起立ください。 E eu quero ainda que você declare João 8:32. Declare comigo: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O que é que te liberta? O conhecimento. O que nos liberta é o conhecimento da verdade. Você pode andar com Jesus para cima e para baixo e não conhecê-lo. Por quê? Porque se você conhecesse Jesus, nós teríamos uma nova história. Nós teríamos um novo tempo. Nós teríamos condições de fazer o que Ele fez e ainda maiores. Por que não fazemos? Porque o nível que estamos é o nível de bênção própria. Não é o nível que Ele quer de abençoar uma nação. Você está aqui para abençoar uma nação, para levar os jovens, né? Na nossa vigília, foi tão poderoso a nossa vigília. E quando nós tivemos a nossa vigília, nós fizemos uma roda bem grande aqui, fizemos um ato profético, soltando os jovens. E Satanás, tipo assim, veio com ameaças. Você não pode soltar os jovens. Porque esses jovens eu quero usar para ferir a muitos. Satanás quer usar a juventude para ferir pessoas. E eu quero hoje, em nome de Jesus, se você foi tocado por essa palavra, feche seus olhos. Eu não vou dizer assim, aceita Jesus, porque Jesus, queridos, é que te aceita. Do jeito que você é, capengando, cheio de pecado. É Ele que nos aceita. E quando Ele nos aceita, nós andamos com Ele. Eu preciso de andar com Jesus. Eu não preciso apenas só aceitar Jesus. Só Jesus me aceitar na igreja não é suficiente. Eu preciso de ter compromisso com Ele. Eu preciso de andar na sua verdade. Eu preciso andar nos seus preceitos, nos seus mandamentos. Coloque a mão no seu coração, vamos orar.
Pai, nós queremos nessa início de tarde te adorar, Pai, porque Tu és bom. E queremos colocar diante de Ti cada vida que está aqui. A palavra que foi liberada. E, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que a bênção do Senhor, que ela enriquece e não empobrece, que a revelação de Cristo Jesus, de quem o Senhor é. A Tua palavra diz que nós devemos conhecer o Pai da glória, do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e podemos conhecer e aceitar a grandeza do chamado que Ele tem para nós. Nós queremos pedir, Pai, que cada pessoa seja tocada pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor se manifeste poderosamente na vida de cada um, em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria de pedir novamente para os pastores e as pastoras que fossem orar pelos irmãos, os líderes, que tivessem a direção de orar pelos irmãos, em nome de Jesus. Enquanto eu oro aqui, que você seja direcionado pelo Espírito Santo de orar por alguém. Às vezes essa pessoa precisa só de um abraço, precisa de um toque do Senhor, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Graças nós te damos, Senhor. Graças nós te damos pela tua bondade, pelo teu favor. Graças nós te damos. O teu reino, porque o Senhor pode confiar o teu reino a nós. Graças nós te damos, Senhor.